Bacana, você tem vários estudos, tem artigos que você tem publicado também sobre esses assuntos, né? Que ajudam a fazer essa interpretação. Como é esse estudo experimental das emoções? Para o pessoal entender, né? No mestrado, só para eu fazer uma cronologia para o Uhum, pessoal entender a lógica da coisa. No mestrado, eu investiguei qual era a relação da meditação com níveis de bem-estar. Então, eu peguei pessoas uhum, que já faziam prática, meditadores que tinham de 2 meses de experiência a 30 anos de experiência, e nesse grande espectro, né, eu fiz uma associação para avaliar o tempo de prática com níveis de bem-estar e encontramos que quanto maior o uhum. tempo, maior os níveis de bem-estar, e encontramos um dado muito interessante, eu acho que vale a pena comentar aqui, que para as pessoas que faziam quase que diariamente, de 6 a 7 vezes na semana, os níveis de bem-estar dos iniciantes já eram os mesmos dos níveis de bem-estar de quem era considerado avançado, ou seja, que fazia de 5 anos para mais. O que mostra Interessante. que a regularidade da prática é um fator bastante decisivo para a gente ter um resultado mais rápido e com mais qualidade, né? Como tudo na vida, né? A Sim, sim. regularidade é algo bastante importante para o nosso processo de aprendizagem, seja no que for, na habilidade que for. Uhum, Só uhum, que no mestrado, como a pesquisa é só de 2 anos, eu fiz um estudo que a gente chama que é correlacional. Ou seja, eu peguei uhum, pessoas que já meditavam e investiguei nessas pessoas. Como no doutorado a gente tem 4 anos, a gente tem tempo de fazer uma pesquisa bem mais complexa, trabalhosa, demorada, eu migrei para a metodologia que a gente chama experimental. Ou seja, eu uhum, peguei, no doutorado eu quis ver se a meditação ajuda a aumentar a capacidade de regulação emocional das pessoas. Se eu quero ver o efeito da meditação nesse desfecho, nesse resultado, eu preciso fazer que a gente chama de um experimento. Eu preciso pegar uhum, pessoas que não sabiam meditação, e aí eu ensino meditação para essas pessoas, e aí eu consigo avaliar antes e depois se aquela intervenção gerou aquele resultado. E aí eu consigo ter um maior grau de confiança de que, não, realmente, esse resultado que eu estou vendo é por conta da intervenção que eu apliquei, com todos os uhum, cuidados metodológicos que não vem ao caso eu citar aqui. uhum, Dentro uhum, dessa lógica, Chante, mais experimental, como eu queria avaliar a regulação emocional, a questão é como que na psicologia e na pesquisa eu consigo medir regulação emocional. Porque é tradicional do campo da psicologia o que a gente chama de introspecção, digamos assim. Então, as pessoas pensam sobre como elas estão e elas relatam verbalmente: olha, eu senti isso, eu senti aquilo, ou elas respondem uhum, algum questionário, né? Como você está se sentindo na última semana com relação a tal e tal ponto? A pessoa uhum, pensa, vai lá e responde. Então, são dados que a gente chama mais subjetivos, de autorrelato, que são muito válidos, mas eles são um tipo de dado. uhum, Uma outra uhum, forma de a gente poder acessar a experiência emocional, o comportamento emocional, é o que a gente chama de estudo experimental das emoções, que é a pergunta que tu me fizeste, tá? uhum, Ou, no meu caso, o que significou o estudo experimental das emoções? A gente usou uma tarefa, um teste computadorizado, com imagens que evocam reações emocionais. Tá? Então, quando a gente faz um estudo experimental das emoções, a gente está tentando medir as emoções de uma forma um pouco mais objetiva, não tanto a uhum, partir do relato da pessoa, mas usando artifícios que tornem isso um pouco mais objetivo, certo? uhum, Então, uhum, existem, por exemplo, imagens que são mundialmente validadas, tá? No âmbito da pesquisa, para a gente desencadear, digamos, gerar algum tipo de reação emocional. Então, imagens ótimo. positivas, imagens que são mais ativadoras, imagens mais negativas, por exemplo, uma criança chorando. Então, no Uhum, meu caso, eu usei imagens. Pode parecer um pouco forte aqui para as pessoas que estão nos escutando, mas eu usei imagens de corpos mutilados. Por uhum, quê? Porque imagens consideradas negativas, que nem essas, e muito ativadoras, muito fortes, são os estímulos que a gente diz que são capazes de produzir uma resposta emocional muito rápida.
né? Por conta de todo o nosso sistema de preservação Sim. e etc., né? Então, no meu estudo eu usei essas imagens, junto com toda uma lógica da tarefa que eu posso explicar um pouquinho depois, mas também pessoas que fazem a avaliação experimental das emoções podem usar palavras, podem usar situações, histórias, podem usar filmes, para poder medir qual é a reação emocional que as pessoas têm a esses estímulos. Então, é uma outra abordagem de a gente avaliar o comportamento emocional.